Que situação. Danilo, é ruim porque o nome da Inter está em todos os noticiários. Mesmo a Inter emitindo uma nota, quando sai lá manipulação de resultados, está o nome da Inter. Que bomba, como foi ruim num dia como hoje. O clima já não estava legal por conta da derrota para o Santo André, mudança na comissão técnica e agora vem mais esse problema. Como é que a Inter lidou com tudo isso, Danilo? Não é só ruim para a Inter, né? É ruim para o futebol. Eu conheço o atual presidente da Patrocinense, né? Para quem lembrar um pouco o que aconteceu naquela semana, salvo engano, Tatinha, o presidente da Patrocinense tinha pedido uma renúncia. A Patrocinense já vinha numa condição financeira péssima, né? Até no estadual, não tinha pago a arbitragem, tinha rebaixada, né? Essa empresa tinha assumido o futebol lá. Eu não conheço a empresa, né? Não sei direito como é que é. Não sei como é que foi, né? Assumir a Patrocinense. Mas o atual presidente da Patrocinense estava o ano passado, eu conheço. Eu acho que até partido dele, assim, alguma situação de investigação. Mas é uma pessoa que me parece uma pessoa de boa índole, tá? O atual presidente está lá. O presidente do Conselho da Patrocinense também parece ser um senhor, também, não, pelo amor de Deus, não tem envolvimento nenhum nisso. E muito menos a Inter, né? Porque eu também, assim, considero que o resultado em campo, 3-0 no primeiro tempo, também não seria uma situação impossível de acontecer com o nosso time ganhando todo mundo, sim, jogando contra a Patrocinense, que naquele dia aqui no estádio até tinha uma situação que já tinha alguns jogadores sido desligados. O Thiago Ribeiro, um deles. Exatamente. Foi e alguns rescindido. que tinham chegado não apareceram no bid. Então, chegou para nós um zum que o time estava desfigurado, assim. Eu não conheço site de aposta, nunca joguei. Meu CPF não está cadastrado em lugar nenhum. Fizemos até palestra na federação sobre isso para não ter envolvimento nisso. Então não tem meu CPF em lugar nenhum. Mas eu não sei como é que funciona. Agora, qualquer apostador também que investigasse um pouco a condição dos dois times, talvez apostaria que a gente ia ganhar um tempo 2-0. Pelo lado da Inter, todos os atletas que estão no nosso plantel, eu ponho a mão no fogo. Então, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que não podia ser manchada essa vitória da Inter, sabe? Você teve uma manipulação lá, a Inter ganhou porque o apostador tinha alguma coisa com 3 ou 4 ou 10 jogadores patrocinenses. Isso, assim, induzir a pensar isso seria um absurdo, né? Seria um absurdo. Mas seria bom que, se tiver prova, que, assim, o cara nunca mais participe de futebol e que seja preso. Seja preso, entendeu? Fez coisa errada, tem que prender, acabou, né? A gente gostaria de colaborar com a investigação, porém a gente ninguém nem ligou para a Inter. Ninguém procurou a Inter. Hoje o Igor, que me deu a notícia de manhã, ele não estava nem sabendo. Falou, o Danilo levou um susto, porque eu liguei pro Danilo, falei, Danilo, a Inter envolvida em manipulação de resultado, mas não a Inter e sim o Patrocinense. Ele levou um baita susto. Eu perguntei para ele se... falei, não é possível. Ele falou, não, a Polícia Federal tá batendo em todo mundo aí. Foi até dar uma olhada na janela lá do escritório, né? Vai saber, né? Mas não tinha ninguém. Então acho que assim... Mas não tem como, cara. Não tem como, cara. Essa foi boa. Não tem como. Cara. Só ali, ó, na persiana. Naquela janela que ninguém vê, mas não tem um como. Japonês camuflado. Puxa vida. Hein? Não, mas assim, eu não... pegou eu muito... Japonês camuflado, eu lembrei. Agora foi pegou boa. A gente de surpresa, porém, vamos aguardar a investigação, né? Sim. A gente às vezes sai falando aí o que não deve. De repente são indícios sem provas e o negócio acaba... Mas Danilo, eu entendo perfeitamente, isso aí ainda vai dar pano pra manga, a gente sabe disso. Perante aos patrocinadores da Internacional, isso é muito importante a gente falar, a Inter não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, mas eu fico preocupado porque o nome da Inter tá lá. Quem conhece o Patrocinense? A Inter, todo mundo conhece. Aí
é aquele detalhe, né? Vem a manchete no Zap Zap. Manipulação de resultado em jogo da Inter. Puta, a Inter envolvida em manipulação de resultado. O cara não entra na matéria para ler que foi o Patrocinense que está sendo investigado e não a Internacional. Tem muito disso, presidente. Mas eu acho que, né, os patrocinadores nossos, acho que conhecem o que está acontecendo aqui, sabe que a gente não se envolveria nisso, né, e nenhum jogador e nem da comissão nossa não se envolveria nisso. Falaria até para você assim, corta o meu braço fora se alguém da Inter tivesse envolvido nisso aí, sabe? Então, estou bem tranquilo quanto a isso. E os patrocinadores que também não... Assim, é ruim tá o seu nome ligado a uma chamada de reportagem, né? Isso que eu tô te falando. Mas eu acho que eles confiam na gente aí, não tem... vai adormecer isso aí para a Inter, esse assunto. Mas é chato, é chato. É ridículo. É né? chato. É É chato porque põe o nome da Inter na jogada. Como é que você ficou sabendo? O Mister se assustou também? Eu fiquei através do Igor também, a matéria do Igor, depois você acabou reforçando. Mas, Edmar, eu acabei lendo, né? Eu acho que a grande maioria também acaba lendo para saber o que aconteceu. E pelo que está sendo... pessoal que está estudando, que está vendo o caso, Edmar, eu acho que a Internacional aí está totalmente isenta. Porque Sim. você ganhou um jogo. Manipulação para você ganhar jogo, isso aí não existe. Como a gente fala do futebol, sempre existiu a mala branca antes de apostas. A equipe que ganha o jogo, ele entra para isso. Os jogadores são pagos para isso. Então, eu acho que a Inter, nesse sentido aí, está totalmente isenta. Sabe? Não tem nenhum resquício em cima da Internacional. Sempre está apontando para o time que perde, porque ele que pode ceder. Para você entrar para ganhar o jogo, isso faz parte do futebol. Você tem que ganhar todo jogo. Isso, pelo menos, é a obrigação de qualquer time. Então, eu acho que nesse sentido aí, eu acho que eu também fiquei muito tranquilo. Eu também acho que o Danilo também deve estar pensando assim, porque é uma série de fatores, Edmar. Se a gente for falar da parte pessoal de cada pessoa, eu também entraria na defesa do Danilo por conhecer a pessoa. Mas aí nem precisa, Edmar. Pela questão do que aconteceu, time que ganha o jogo, isso está totalmente isento. Você falou, essa coisa de usar, né, de aparecer o nome da Internacional. Mas eu acho que tem um lado positivo em cima disso também, porque mostra que ganhou o jogo. Então, para o time que ganha, eu acho que isso acaba sendo até algo para enaltecer. Ô Danilo, vamos fazer o seguinte.